Se você clicou nesse vídeo, eu estou entendendo que você já assistiu ao filme e não está preocupado com spoilers. Agora, se você ainda não assistiu Os Horrores do Cadu Lake, eu sugiro que você assista a minha review sem spoilers, vá assistir ao filme e depois volte aqui, porque a partir de agora eu vou explicar tudo o que acontece no final. E se você ainda não tiver assistido, isso vai arruinar a sua experiência, porque esse filme tem um ótimo plot twist no final. Então, bora lá o que interessa. Primeira coisa é tirar o elefante da sala. Como funciona a viagem no tempo neste filme? Quando a água do lago está baixa, portais são abertos numa área remota do lago que só dá para acessar a pé. Esses portais levam para outras épocas que também estavam em seca. Por que esses portais são abertos? Não sei, acho que nunca saberemos. O que sabemos é apenas isso. Quando a água do lago sobe, seja pela chuva ou pela água da barragem, os portais se fecham e cortam tudo que tiver no meio. O primeiro sinal disso é quando a Ellie encontra o crocodilo cortado pela metade. E mais pro final do filme, quando a corda que a Ellie amarrou nas árvores é cortada assim que a barragem estoura. Quem pode atravessar esses portais? Qualquer criatura viva. Não só o Paris, a Anna e a Ellie atravessaram os portais, como também o pobre do crocodilo, que foi cortado ao meio, as mariposas, que a Anna encontrou no lago, e também os lobos, que apareceram mais de uma vez. Então, beleza, essa parte da viagem no tempo tá explicada. Vamos à árvore genealógica. A Anna é mãe do Paris, que é pai da Ellie. A Anna e a Ellie, elas não são irmãs de sangue, então não tem nada absurdo aqui. E como isso aconteceu, vai ser explicado conforme a linha do tempo for sendo montada. Então, vamos para a parte mais confusa, a linha do tempo. Em 2022, quando a Anna saiu de barco no meio da noite para ir atrás da Ellie, o barco dela encalhou porque o lago estava baixo e ela seguiu a pé. E foi assim que ela acabou passando por um desses portais que levou ela para 1952, onde ela caiu e se machucou em um galho que fez ela perder sangue e ficar desacordada. Nessa altura do filme, o Paris ele já tinha percebido que tinha alguma coisa estranha com o lago, e ele também tinha reunido aquelas informações de que a mãe dele tinha as convulsões ao mesmo tempo em que o lago estava baixo. Então, ele estava investigando naquele mesmo local quando acabou passando para 1952 e encontrou a Anna desacordada. Ele tentou ajudar ela, só que como ele não sabia o que estava acontecendo, ele pede ajuda de uns fazendeiros que ele viu por ali, e esses fazendeiros acabam levando a Anna, porque o Paris não sabe quem ela é e nem que ela não é daquele ano. Então ele volta de onde ele veio e passa mais uma vez pelo portal e acaba indo parar em 2022, onde ele encontra a corda da Ellie, que a essa altura também já tinha descoberto os portais. Na primeira vez que a Ellie passou pelo portal, ela voltou para apenas um dia antes, que é aquela cena que ela vai até a casa da mãe dela e rouba o barco que ela mesma trouxe. E da segunda vez que ela passa pelos portais, ela retorna para mais um mês antes, que foi quando ela teve uma briga feia com a mãe dela e saiu de casa. E por conta disso, a Anna foi atrás dela pelo lago. Então foi por isso que a Ellie encontrou a Anna no meio do lago. E aí, depois de devolver a Anna para os pais dela, a Ellie consegue retornar ao tempo atual dela, porque ela segue o toque do celular dela. Então aqui a Ellie já entendeu como os portais funcionavam. Ela pega uma corda para ir marcando o caminho dela e vai andando até passar novamente por outro portal. E aí, depois que ela passa, ela sai para investigar em que época que ela foi parar. E ela descobre que foi para 2005. E aí que ela vê o colar que a Anna tinha pego da mãe dela. Esse colar, ele aparece em tantos momentos que fica até difícil saber qual que é o original. Mas beleza, ela vê o colar dentro de um carro desconhecido e ela invade esse carro para pegar o colar. E é aí que a gente descobre finalmente que nós estávamos assistindo duas épocas diferentes ao mesmo tempo. Porque esse carro é da mulher que até então a gente só conhecia como namorada do Paris, e que na verdade é a Celeste, mãe da Ellie, só que em 2005. E aí, pela segunda vez, a Ellie se vê no passado, só que dessa vez ela tem apenas 1 aninho de idade. Esse é o momento que a Celeste descreveu pra Ellie, dizendo que ela foi atacada pela outra mulher do pai dela. Até aqui, em 2005, a Celeste ainda achava que o Paris estava desaparecido, porque ela tinha no
carro cartazes de busca por ele. Mas quando a Ellie invade o carro e fala pra Celeste que aquele colar é da irmã dela, a Celeste entende que esse colar que o Paris deu pra ela é na verdade da amante dele. Ela deduziu o que pareceu mais óbvio pra ela ali na hora. Mas eu não entendi como ela chegou nessa conclusão. Porque afinal, colares eles são produzidos em quantidade. Não é à toa que a própria Celeste estava usando o mesmo colar nesse mesmo momento. Então poderia ser apenas uma coincidência. Mas ok, beleza, ela pensa que a mulher é amante do Paris e esse é o encontro que nos esclarece os dois momentos que nós estávamos assistindo. Um é 2022, que é o tempo atual em que a Ana está desaparecida, e o outro é 2003. E aí a Ellie, depois desse encontro com a mãe dela, que falou que aquele colar era da sogra, a Anna Lang, ela vai até uma lan house para pesquisar sobre a irmã dela. E ela encontra não só a nota de falecimento dela aos 55 anos, como também os registros de 1952 da Ana na escola, que é aí que ela tem certeza de que a Ana viajou para o passado. Ela acha também outras fotos da Ana, descobre que a Ana teve um filho, que é o Paris, que a Celeste estava procurando, ou seja, é o pai da Ellie. Enquanto isso, o Paris, que passou lá para 2022 e encontrou a corda da Ellie, ele encontrou também o barco dela. Só que aquelas áreas estavam sendo patrulhadas por conta da busca pela Ana. E aquele barco é dela. Então, quando a polícia vê um homem no barco de uma criança desaparecida, obviamente acende um alerta. E na tentativa de fugir da polícia, ele acaba sofrendo um acidente e é levado para o hospital. Nesse hospital, ele está sendo interrogado, né? Porque ele estava com o barco da Ana e ele percebe que começou a chover, então ele sabe que ele precisa sair rápido dali, porque quando o lago encher, a passagem dele de volta vai se fechar. E aí ele vai ficar preso ali em 2022. Então, quando ele tá tentando fugir dali, ele vê na TV a foto da Ana que tá desaparecida. E ele se lembra de que foi a menina que ele deixou lá em 1952. Nessa fuga pelo hospital, ele acaba encontrando o pai dele, que já tá bem idoso e debilitado. Mas como o tempo tá curto ali, porque tá chovendo muito e o portal vai se fechar, ele tem que abandonar o pai dele para conseguir voltar. E aqui, ele não está tentando voltar especificamente para a época dele. Ele está tentando voltar para salvar a mãe dele. Tentar voltar para a época do acidente para que ela não caísse da ponte. E nessa tentativa de voltar, ele acaba esbarrando na Celeste e no Daniel. A Celeste até reconhece ele, mas como ele tá fugindo, não dá tempo dela dizer nada. Nesse meio tempo, a Ellie já tá de volta ao lago e tá seguindo a corda para voltar para a época dela. E o Paris, que tá sendo perseguido pela polícia, ele se vê encurralado e decide pular da ponte para o lago, algemado, que é de uma idiotice sem tamanho. E para melhorar tudo, como a chuva estava muito intensa e a gente já tinha escutado antes que a barragem estava com rachaduras, a barragem acaba cedendo. Ele é atingido por toda aquela água que vem da barragem, bate a cabeça no fundo do lago e morre afogado. E a Ellie, que estava seguindo a corda, ela consegue passar para 2022 poucos segundos antes da água atingir o lago. E aí, bem na hora que ela passa, a água sobe e a passagem se fecha, cortando a corda, assim como o crocodilo foi cortado ao meio. Bom, ali no lago, ela encontra o Daniel, que ainda tá procurando pela Ana, e ele fala pra ela que já se passaram 3 dias do desaparecimento da Ana, e conta também sobre o cara que encontraram, que parecia ser o pai dela, e que ele se matou. Essa conversa com o Daniel me pegou bem forte, fiquei com o olho cheio de lágrima, porque a Ellie tá tentando consolar um pai que perdeu a sua filha. Ela tá dizendo pra ele que ela tem certeza que a Ana tá bem. Ela sabe que ele nunca mais vai ver ela, mas mesmo assim ela tá reforçando isso de que a Ana tá bem. Claro que sem explicar tudo que ela sabe, porque ele nunca acreditaria nela, e também agora, como a água subiu, não tem nem como ela provar. Mas, parando pra pensar um pouquinho no sentimento desse homem, ele nunca vai saber o que de fato aconteceu com a filha dele. Pelo menos é isso que o filme passa pra gente. Então, é devastador ver a cara dele desesperado atrás da filha. A Ellie, então, ela vai pra casa e mostra pra mãe dela a foto da Ana em 1952. E a Celeste vê também o arranhão no rosto da Ellie, que foi ela que fez em 2005, e reconhece. Eu não sei se a Celeste compreendeu tudo o que aconteceu, mas essa cena aqui de mãe e filha foi bem forte, principalmente porque todo o filme elas têm uma relação muito conturbada, e agora a Ellie veio trazer pra Celeste a resposta que ela tanto queria, não só do desaparecimento da Ana, como também do desaparecimento do pai dela. Nesse filme nós não temos final feliz. O Daniel perdeu a filha pra sempre e nunca vai saber o que aconteceu com ela. Eu acho que isso é a pior
melhor parte, porque na cabeça de um pai ele pode estar pensando que ela se machucou, se afogou, ou coisas muito piores, né? Como que ela pode ter sido sequestrada, pode ter sido levada por outra pessoa, pode ainda estar viva. Então, assim, essa parte é muito pesada. Se você para pra pensar nos sentimentos dele, é um filme muito triste. E a Celeste, que já tinha passado pela morte da Ana como sogra, perdeu também o namorado que desapareceu de forma misteriosa e agora, sabendo que ele morreu, também perdeu a Ana como enteada. Então, assim, ela só sofre do começo ao fim do filme. E a Ellie, que conseguiu entender tudo, ela fica em paz porque ela sabe que a Ana teve uma vida plena, né? Ela, por mais que ela tenha sido levada para outra época, ela teve uma vida boa, se casou, teve um filho e só foi morrer em um acidente com 55 anos, o que é melhor do que ter morrido aos 8 anos de idade. Agora vamos sair um pouco dessa tristeza e vamos entrar na parte que eu gosto, a parte das teorias, dos devaneios. Ficou claro que tudo que aconteceu no futuro ia acontecer de qualquer jeito para que o passado fosse do jeito que foi. É um looping infinito. E também que pode existir mais de um de você mesmo na mesma época, porque a Ellie se vê em 2 momentos diferentes, um com a mesma idade e outro quando ela só tinha 1 ano. Agora, o que aconteceria se a Ellie esperasse por uma nova seca, viajasse de volta para o passado e trouxesse a Ana de volta para o futuro? Será que ela ia quebrar o balanço do universo e fazer com que nem o Paris e muito menos ela tivesse nascido? Ou será que as coisas que aconteceram no futuro ficariam sem modificação? Se a gente for seguir aí no estilo efeito borboleta, então todas as coisas seriam alteradas. Tanto o Paris quanto a Ellie deixariam de existir. Mas se a gente for pro lado da Marvel, uma nova linha do tempo foi criada. E aí ela poderia ir de volta pro futuro, pros braços do pai dela e ter outra vida completa. Inclusive, se o Paris conseguisse voltar para salvar a mãe dele de cair da ponte, eu acho que também quebraria aí o balanço e alteraria o fluxo das coisas. Enfim, eu tô só devaneando, né? Nós nunca saberemos. Só sei que o filme é muito bom. É bom a primeira vez que você assiste e não tá entendendo nada até uns 40 minutos de filme. E é bom de novo pela segunda vez, quando você reassiste e percebe todos os detalhes que você tinha deixado passar. Como, por exemplo, quando o cachorro do Perry estava latindo pro lago, é porque ele estava ouvindo barulhos vindos de outras épocas. Ou então que a Ellie fala que o sobrenome dela é Lang lá no começo do filme. E aí depois, quando o Paris viaja pra 1952 com a Ana, ele fala que o sobrenome dele também é Lang. Só aí já dava pra ter matado a charada que ele era o pai da Ellie. Mas eu, pelo menos, não lembrava que a Ellie tinha falado que o sobrenome dela era Lang. E só fui entender quando a Ellie viu a Celeste em 2005. Porque aí também já tava óbvio. E você, gostou do filme? Tem mais alguma teoria? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Até a próxima e um beijo.